boa noite, ou bom dia, né? Depende da hora que você está ouvindo o podcast, mas vamos falar de um óleo que é tão incrivelmente incrível que ele vem como produto do mês de fevereiro de 2022 na volta às aulas, ou seja, é o óleo da vez, é a bola da vez, é o óleo que a gente mais vai utilizar nas crianças e não só nas crianças. Muita gente acha que a linha Kids, só porque tem esse nome e uma embalagem super fofa, é só para criança. Não é. Se você tem aí de 6 meses a 120 anos, você é apto a usar o Thinker, ok? A pronúncia correta é Thinker. Muita gente chama de Tinker e não tem problema. Se você chama, se alguém que já encomendou com você chama de Tinker, não tem problema. Mas saibam que, corrigidamente, a pronúncia correta é Thinker. E é este querido aqui, ó. Gente, esse aqui, tá? Ele vem nessa embalagem fofinha quando ele está dentro do kit. Quando a pessoa compra separado, ele vem sem essa tampinha. Vamos começar a falar do cheiro, do aroma dele. Então, se alguém tem aí o Thinker próximo a você e tá fácil, pega ele nas suas mãos e já vamos utilizá-lo, porque ele é o óleo da atenção. Ele é o óleo da memória, da concentração. E olha que legal, se você tem ele nessa tampinha, aqui aparece um cérebro desenhadinho. Não sei quem já viu isso aqui, mas aparece um cérebro, que significa que este óleo é próprio para trabalharmos com as questões racionais e emocionais. Então, lá na linha infantil, esses desenhos são bem significativos. Então, tem alguns que tem um bonequinho, tem alguns que tem um coração, e esse aqui tem um cérebro, porque é justamente para isso. Tá? Nós vamos falar dele e nós vamos falar da composição do Thinker, que é algo assim extremamente importante nós utilizarmos diariamente, tá? O Thinker é um óleo, é um blend de uso diário e que pode e deve ser utilizado de 2 a 3 vezes por dia em crianças, em estudantes e pessoas que precisam se concentrar, que precisam guardar informações na memória. Então, se você está estudando para um concurso público, por exemplo, ou você está estudando para uma prova específica, ou desenvolvendo um projeto aí no seu trabalho, né, além de doTERRA e com doTERRA, ele é um óleo importantíssimo para isso, tá? Para esse desenvolvimento, para esse arquivamento, vamos dizer assim, da memória e manter a concentração. Ele é super importante para isso. Vamos falar, então, dele num contexto geral e depois nós vamos desmembrar cada componente que tem dentro desse óleo, tá bom? Um aroma, gente, é um aroma muito fresco, gosto bastante. Tem um cheiro claro, mentolado, né? Porque tem aqui dentro a hortelã-pimenta, mas é um pouco mais leve, um pouco mais suave. Então, é um aroma, assim, bem fresco mesmo, que normalmente as crianças têm uma super aceitação. Aqui em casa, eles usam tranquilamente. E antes de ter, né, o Thinker, eu usava o alecrim com os meus filhos. E aí, sim, tinha um pouquinho mais de dificuldade, porque o alecrim tem um cheiro mais marcante. Mas no Thinker, ele fica com um cheirinho bem gostoso, bem suave, fica bem tranquilo, as crianças têm uma boa aceitação, os adultos, então, dá para usar até como perfume, tá bom? O Thinker, gente, ele é a mistura, então, do foco, a mistura da atenção, tá? Então, essa embalagenzinha amarela é o Thinker que a gente vai... E eu fiz algumas anotações aqui para não perder nenhum detalhe, tá bom? É uma mistura que tem a capacidade de auxiliar, então, com a atenção, a memória, ok? E não só a memória de curto prazo, mas a memória longa também, e a concentração. Ela cria essa mistura, gente, como esse aroma bem leve, bem fresco, ela cria uma atmosfera que estimula o aprendizado. Gente, a doTERRA não dá ponto sem nó, tá?
esse óleo ser o produto do mês, em fevereiro, onde as aulas aqui no Brasil voltaram, e depois de uma pandemia, onde as crianças estão há 2 anos, praticamente, em aulas online, e agora vão voltar para o presencial, é de suma importância esse óleo, a utilização desse óleo, porque elas estavam em casa, num ambiente mais silencioso, num ambiente mais calmo, e elas vão para uma escola. Na escola dos meus filhos, por exemplo, existem 1.800 alunos. O barulho muda, a dinâmica muda, é um que se mexe, é um que vai para lá. Então, eles precisam estimular a concentração, algo que eles não estavam fazendo nesses 2 anos de pandemia, né? Qualquer coisa fechava a câmera, ia no banheiro, qualquer coisa. Agora não, agora eles voltam para olhar para a professora, para escrever o que está anotado no quadro, para copiar, para fazer provas. Então, isso, deixa eu só desligar o som aqui, muito bom. As crianças precisam retomar essas atividades que eles perderam. Tá? Então, é muito importante o uso do Thinker 3 vezes ao dia. Então, meu costume aqui em casa é, antes de ir para a escola, quando volta da escola e ao fazer a lição de casa. E se isso ficou muito junto, eu ponho antes de ir para a escola e na hora de fazer a lição de casa. Dia de prova, dia de avaliação é extremamente importante. Os meus levam para a escola, né, para poderem aplicar lá, mas eles já utilizam em casa e depois utilizam na escola de novo. Tá? Então, aquilo que eles estudaram e memorizaram, eles vão aplicar na prova, ok? Então, vamos lá. O blend, né, esse blendzinho que é o Thinker, ele vem diluído já no óleo de coco, especial para aplicar na pele e não ter nenhum tipo de irritação ou nada assim, ok? Excelente utilizar em crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado, tá? Então, pode ser utilizado tranquilamente, mas se o seu filho ou seu sobrinho não tem essa dificuldade, ele também pode utilizar. Vai turbinar aí a questão da concentração, da memória e do raciocínio, ok? Ajuda bastante com isso, gente. E vocês vão ver por quê? Porque cada componente que tem ali no Thinker, ele vai ajudando a um aspecto importante no aprendizado, tá bom? Locais para passar, essa é a pergunta de todo dia, o dia todo, né? Onde é que eu passo? Então, você pode aplicar na região das têmporas, ok? Pode aplicar, e quando a gente fala aplicação, não mancha a pele, tá? Alguém perguntou aqui, até para ficar gravado legal isso. Será que tem problema? Foi tirado o fumo, esqueci a palavra aqui, que é o componente que poderia manchar a pele. Não tem problema, pode aplicar tranquilamente que não mancha a pele, tá? Inclusive, a gente que tem a preocupação, por exemplo, com criança que vai para a escola, luz, né? As luzes são de LED ou são luzes fluorescentes, que é muito pior que sol, não mancha a pele, tá? Podem ficar tranquilos, não mancha a pele, tá bom? Então, locais para aplicar. Aqui, ó, a região das têmporas. Eu gosto muito de indicar a aplicação atrás das orelhas. Essa aplicação é exatamente isso mesmo, tá? Não é, eu sempre falo isso, não é giz de cera, não precisa ficar passando 1000 vezes. E eu aplico também na região dos pulsos, ok? Então, esses são os locais para aplicação. É fácil, a criança mesmo pode utilizar. Pode sim, aqui tem uma pergunta da Cristiane, se pode utilizar em pessoas com Alzheimer? Pode, ok? Vai ajudar bastante ali na questão de concentração de memória. Lembrando que nós não estamos falando aqui de algo que vai solucionar o problema, mas vai melhorar bastante as questões ali envolvidas, principalmente se tiver no início, tá bom? E depois tem outros óleos que podem ser usados ali também para a questão ali do Alzheimer, tá? Então, o Thinker na mistura, ele é atenção, concentração, foco, raciocínio, abrir a mente, então a criança estar apta, né, estar disponível, a criança e o adulto, eu falo muito da criança, mas a criança e o adulto,
Eu tenho aqui na minha mesa de trabalho o Intune, mas eu gosto muito, muito de usar o Thinker, é que fica mais com as crianças, né? Eles que levam para a escola. Gosto muito, porque o aroma é muito gostoso, tá? Vocês vão realmente, quem não experimentou, vai gostar. O aroma é muito gostoso, é um aroma fresco, dá para usar como perfume tranquilamente. Outra forma de usar, que é bem legal também, é no cantinho da máscara. Nossos filhos ainda vão usar máscara por algum tempo. Pode aplicar no cantinho da máscara, tá? E aí a criança vai inalando aquilo e aquilo vai ajudando bastante com a questão da concentração. Como tem hortelã-pimenta, vai ajudar também com a respiração, com manter a calma. Então, é uma forma. E aí que a gente está nessa vida de máscara, é uma boa forma de utilizar também, aplica nos cantinhos, tá? Nunca aplica no meio, gente, por quê? Às vezes a máscara sobe, desce, mexe, pode encostar no olho, pode irritar aqui a questão da pele, numa questão assim, de ficar friccionando, tá? Não é o óleo que vai irritar, mas é a fricção mesmo, de mexer. Então, aplica no cantinho, a melhor forma ali de utilizar. Composição, então, do Thinker. Ele é composto de 4 preciosidades, ok? E essa é mais o óleo de coco, que vem ali para diluir, mas a composição base dele são 4 preciosidades. E essas preciosidades, elas são vetiver, hortelã-pimenta, clementina e o alecrim ou rosemary em inglês, tá? Essa composição, gente, ela é poderosíssima, tá? Ela é poderosíssima. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso dela ser poderosíssima. Nós vamos começar falando, então, do vetiver, que é o componente, vamos dizer assim, principal, tá bom? Sempre ali na fórmula, o componente que está primeiro é o componente principal de qualquer blend do Terra, tá bom? Então, nós vamos começar a falar primeiro, deixa eu abrir minhas anotações aqui para a gente chegar nele. Vamos lá. Vetiver, gente, ele é um óleo extraído de uma planta que tem raízes. E essas raízes, inclusive essas raízes são muito especiais, porque delas que vem ali o óleo essencial. E aí muita gente brinca, né? Falando assim, ele é aterrador porque ele tem raízes e ele vem das raízes. Na verdade, é aquilo. O Toshines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É isso mesmo. Tá? Então, essa questão aí de ser das raízes é bem importante. Então, olha só que legal a parte do vetiver que eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí, vamos lá. Então, é deste lado, então, a vapor das raízes, ok? Ele é excelente para déficit de atenção, hiperatividade, equilíbrio. Ele ajuda também como repelente, não sei vocês, mas para mim está fazendo toda a diferença na vida. E ele tem algumas propriedades, tá? Antisséptico, antiespasmódico, calmante, estabilizador. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: a criança que está lá na escola, né, ou em casa, ali estudando naquele momento, a cabeça viaja, né? Como a nossa, a gente também não está fazendo uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, faz outra, e acaba não fazendo muita coisa do jeito que deveria ser. Então, o vetiver, ele vai acalmar a mente. Para quê? Para que você se concentre numa coisa só, tá? Então, ele traz isso, gente, essa calma, esse vem para o chão, para de voar, para de fazer esse monte de coisa que você está fazendo, vem para o chão, porque aí você vai conseguir se concentrar, tá? Ele é sedativo, então, do sistema nervoso, ele vai atuar dessa forma, ok? Então, aí muita gente pergunta, mas se ele é sedativo, ele não vai dar sono? Ele não vai acalmar? A criança não vai ficar sonolenta? Não, porque ele é sedativo do sistema nervoso, de milhões de ideias, sabe? Daquele vucu-vucu ali das ideias, então ele é sedativo para isso, para acalmar, tá? E ele quero uma outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: o vetiver é incrivelmente favorável em todos os tipos de trabalho de autoconsciência. Então, tá com dificuldade aí de se achar, tá com dificuldade aí de pertencimento, né, do que você precisa fazer, o vetiver é um óleo excelente para isso, tá? Pode ser usado no Tinker, mas também, se você tiver ele aí, coloca no difusor,
Ele é excelente para isso. Ele fundamenta a pessoa no momento do presente. Então, é o que eu falei, para de voar. Ó, as mosquinhas aí voando, para de voar. Vem para o chão, tá? E leva a algo que eu fui estudar hoje, que eu queria entender melhor o que era, que é a questão da catarse emocional. A catarse, gente, é uma palavra que vem lá do grego, ok? E ela tem a ver com a limpeza, com purificação, ok? Então, ela limpa as questões ali que estão preenchendo o raciocínio ali, as questões de memória, enfim, para que você possa ter um novo aprendizado, para que você possa estar pronto para algo novo, ok? Sentimentos positivos com o vetiver, que ele vai trazer, e aí isso super potencializado dentro do Thinker. Centrado, aterramento, presença, consciência e conexão emocional. Tá? O vetiver ele tem todas essas características e é fantástico. Então, ele estando ali dentro do Thinker, e já vou até dar um spoiler aqui, o alecrim, gente, é um óleo potencializador. É como se fosse um multiplicador aí, um ao quadrado, sabe? Então ele vem, e aí, claro que o alecrim tem as propriedades dele, mas o alecrim junto aqui, ele vai para potencializar essa questão aí da consciência, tá bom? Então, o vetiver. O próximo óleo que faz parte, então, é o hortelã-pimenta, talvez o óleo que a gente mais conheça, né, dentro do Thinker, é o hortelã-pimenta, é o óleo que a gente usa, né? Então, ele tem as propriedades ali de desobstrução nasal, então você consegue respirar melhor. Quando você respira melhor, você oxigena melhor o seu cérebro, e aí a fluidez das suas ideias, enfim, é muito melhor. Ele traz atenção, tá? Então, o hortelã-pimenta tá ali, ele traz atenção, o aroma mentolado dele tem essa característica, né? Então, de trazer atenção, de você estar desperto, isso é super importante, né? Tem criança que não fica agitado, mas fica sonolento, então ele traz, você se desperta com o hortelã-pimenta, isso é fantástico, e vai ajudar muito nessa questão de fadiga mental, então tá cansado ali de estudar, já deu né? Quem adulto aí está estudando para concurso público sabe que você estuda ali por 2, 3 horas, parece que não entra nada, não processa mais nenhuma informação. E o hortelã-pimenta ele vem ali para ventilar literalmente essas ideias, tá? É bem importante o uso dele. Quero até falar algo bem importante que eu marquei aqui para vocês. Ele revigora corpo, mente e espírito. Então, esse despertamento, né? Esse despertar aí para você continuar ali estudando, tá bom? Ajuda com o hortelã-pimenta com otimismo, alívio, força para encarar dores emocionais. Tá difícil estudar, tá difícil aprender, tá difícil gravar aquela fórmula, tá difícil gravar aquele conteúdo. O hortelã-pimenta vai ajudar bastante nisso. O outro componente do Thinker, eu toda hora vou falar Tinker, gente, é porque é o que as pessoas falam, é o que as pessoas pedem. Então, quando elas procuram os produtos, eu quero aquele Tinker, né? Então, não estranhem de eu escutar mesmo essa pronúncia, mas procurem falar, sim, o Thinker, tá bom? Da melhor forma. Então, vamos lá. O próximo componente é a clementina, talvez não, com certeza o óleo mais desconhecidinho aí dessa fórmula. Não é um óleo que nós temos na doTERRA de forma isolada aqui no Brasil, nós não temos ele por aqui, mas é um óleo que vem ali não à toa, gente. Nada é à toa nos blends da doTERRA. Nenhum óleo que está ali a passeio. Tá? Nenhum deles está ali a passeio, eles têm uma função muito específica. E a clementina, olha que incrível que ela nos ajuda. É uma variedade de mexerica, ok? Que produz um dos óleos mais perfumados que a gente conhece. E não é só pelo perfume que ela está ali. Olha que incrível. Seu perfume é perfeito, então, para perfumes, agrega corpo e doçura. No emocional, olha só, é um óleo que desperta a alegria, né? Ela vem dos cítricos, não tem jeito, os cítricos são assim mesmo, despertam alegria, felicidade, né? Enfim.
Combate a rigidez mental. Tá difícil aquele paradigma, tá difícil aquele conceito, né, no âmbito dos estudos, aquele conceito tá difícil de entender, aquela fórmula da matemática sempre vem na minha mente. Tá difícil de entender isso? Clementina pode ser o seu grande aliado aí. Excelente, então, para isso, para combater, para desfragmentar ali a rigidez mental. Então, ela estando ali dentro do Thinker, olha que incrível, né? Então, a gente já falou de um aterrador, então te traz para o chão, a gente falou de um que desperta, e agora a gente fala um que abre a sua mente, né? Que te ajuda ali a estar disponível para novos aprendizados. Excelente. E o último componente, não menos importante, é o alecrim, ou rosemary, que nós temos aí, é o óleo famoso, né? É utilizado desde o tempo da Grécia Antiga como óleo dos estudantes, né? Então, as pessoas utilizavam o alecrim para os momentos de estudo, os momentos de aprendizado. É um óleo que ajuda muito, deixa eu até abrir aqui minhas anotações, ajuda muito com a memória, tá? Então, tá difícil, estudou, tá difícil gravar, talvez uma ajudinha aí com a sua memória. Quem luta aí com dificuldade de aprendizagem, seu filho está passando por isso, tá difícil, trocou de escola, né? Muitas crianças agora, no começo do ano, mudaram de escola, professora nova, amigos diferentes, tá difícil. O alecrim é excelente para isso. Ele ajuda a expandir a mente, ajuda os indivíduos a receberem novas informações e novas experiências. É um momento de transição, um momento de mudança, o alecrim vai ajudar com esse momento. Então, seu filho trocou de escola, seu marido trocou de emprego, você está procurando aí algo diferente, uma forma nova, quer mais criatividade para desenvolver o seu negócio do terra, o alecrim dentro do Thinker vai te ajudar bastante, ok? O alecrim, ele especificamente, ele nos convida a confiarem no poder superior, na nossa inteligência também e naquilo que vem daquilo que você já estudou. Então, você já estudou, você já sabe o conteúdo, o alecrim ajuda você a relembrá-lo, ajuda você a estar mais apto para colocar aquilo no papel, ou para colocar aquilo na prova, ou de alguma forma registrar aquilo e completar aquele entendimento. É fantástico, estou vendo aqui a galera colocando que legal. É fantástico, gente. O Thinker é o óleo obrigatório na mesa de todo mundo, tanto de trabalho quanto de estudo, dos filhos, dos pais. E é excelente. Eu digo que às vezes preciso dele até para dirigir, né? Quando você vai dirigir longos períodos aí que você precisa manter a concentração, ele é fantástico. Olha que incrível que é o alecrim. Ajuda com clareza mental, capacidade de se informar, né? Às vezes a gente sente que estuda e parece que não retém a informação. Usa o Thinker. Vai ajudar bastante nessa questão. Capacidade de ceder, esclarecimento mental, aberturas a novas experiências e capacidade de se ajustar. Gente, o Thinker né? O Thinker é um óleo obrigatório para todo mundo. Exclusivamente esse mês ele é de graça. Ele não é nem de graça, ele é presente. E quando a gente ganha um presente, normalmente fala, né? Cavalo dado no céu os dentes. Esse aqui você pode olhar os dentes, você pode olhar a crina, você pode olhar o que você quiser. Ele é incrível. Você precisa, então, fazer o seu pedido com 125 pontos até o dia 15 e garantir o seu. Depois me conta o que você achou e como melhorou a qualidade da sua memória, concentração e foco, tá bom? Se apaixonem por esse aqui e mudem aí a forma de estudar de vocês e da família.